presidente da Assembleia participa das comemorações dos 80 anos do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo. E dá àquele que foi autuado, considerado infrator fiscal, a possibilidade de contestar administrativamente um auto que muitas vezes pode ter sido abusivo. Eleitos presidente e relator da CPI, que vai investigar serviços de telefonia, internet e TV a cabo. Parada LGBT transforma a Avenida Paulista numa festa colorida e sem preconceito. Agora, no Jornal da Assembleia. Olá, boa tarde. O Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo comemora 80 anos de existência. O tribunal é o órgão que julga processos administrativos tributários. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Fernando Capês, do PSDB, participou do evento. Veja agora na reportagem de Viviane Cesarino. Uma cerimônia sem bolo, mas com muitos elogios ao aniversariante. É que assim como os contribuintes, as empresas também pagam muitos impostos. E quando acontece de uma delas levar uma multa da Secretaria Estadual da Fazenda, é no Tribunal de Impostos e Taxas, o TIT, que elas podem recorrer. Apesar da idade, o Tite não tem nada de velhinho, gosta de uma internet. Hoje todos os processos que tramitam aqui são eletrônicos, o que trouxe muita agilidade. Lá em 2005, 27 mil processos aguardavam até 6 anos para serem julgados. Hoje, são 9 mil processos e o tempo médio de espera é de 1 ano. Por tudo isso, esse senhor tribunal de 80 anos deu uma grande lição aos mais jovens. Foi eleito pela Fundação Getúlio Vargas o mais transparente do Brasil. Como um tribunal administrativo, a função principal dele é justamente dirimir os conflitos que existam entre os contribuintes e a Fazenda Pública, em face de um auto de infração lavrado. Então, é um espaço onde se procura fazer o acertamento desses autos de infrações. E ele dá àquele que foi autuado, considerado infrator fiscal, a possibilidade de contestar administrativamente um auto que muitas vezes pode ter sido abusivo. É um processo todo eletrônico, transparente, eu acredito que é um modelo a ser implantado em todo o país. Milhares de contribuintes correram logo cedo ao computador para saber se estavam no primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2015 e nos lotes residuais para quem caiu na malha fina em anos anteriores. Mas a prioridade é para contribuintes idosos ou que tenham algum tipo de deficiência física. Ao todo, serão pagos 2,360 bilhões de reais a quase 1,5 milhão de contribuintes. Quem estiver na lista da Receita Federal vai ter o dinheiro depositado no dia 15 de junho. Para você conferir, saber se você está na lista, é só acessar a página da Receita na internet. Anote aí, é o www.receita.fazenda.gov.br e boa sorte. O deputado Orlando Morando, do PSDB, foi eleito presidente da CPI das Telecomunicações. O relator também já foi definido, é o deputado Roberto Moraes, do PPS. A comissão foi reinstalada aqui para investigar os serviços de telefonia, internet e também TV a cabo em todo o estado. Os deputados elegeram Orlando Morando, do PSDB, para presidente da CPI. Ele também comandava os trabalhos na comissão que investigou a telefonia móvel. O deputado Roberto Moraes, do PPS, será o relator. As informações colhidas na legislatura anterior, que ouviu órgãos de defesa do consumidor, serão aproveitadas. Mas novas sugestões surgiram, como a análise do Plano Nacional de Banda Larga e também a questão dos grampos telefônicos, autorizados pela Justiça, mas nem sempre liberados pelas empresas e que atrasam as investigações policiais. A Assembleia Legislativa é o segundo maior parlamento da América Latina. O primeiro é o Congresso Nacional Brasileiro, o segundo é a Assembleia Legislativa da América Latina e tem que ser respeitado como tal. Nós estamos aqui não para brincar e sim para apresentar trabalho. Esses presidentes aqui terão responsabilidade de nos responder efetivamente a quantas andam, quais são os investimentos, a que custo, quanto nós pagamos por esse serviço e apresentar aí a possibilidade de melhoramentos nesse segmento tão importante que é o segmento de comunicações.
Uma das primeiras medidas da CPI será a convocação dos presidentes das operadoras de telefonia móvel. Na legislatura passada, o presidente da Vivo foi convocado, mas não apareceu aqui na Assembleia Legislativa. De acordo com os deputados, quem fizer o mesmo agora será buscado à força pela polícia. Eu tenho certeza que muita coisa que nós não tivemos tempo de apurar, e principalmente a falta de respeito dos presidentes das operadoras. O próprio delegado Olim colocou aqui a dificuldade que a Polícia Civil tem de conseguir um grampo telefônico. Mas eles não respeitam deputados, delegados de polícia, promotoria. Imagina a população que tem difícil acesso a eles. É humilhante a maneira que eles trabalham, é humilhante o preço pago pela telefonia. Por se tratarem de concessões, eles são obrigados a vir depor quando convocados, não é nenhuma gentileza. Nós vamos exigir a presença. Se isso não for feito através de um entendimento pacífico, nós iremos usar legalmente o que nos compete, a condução coercitiva das pessoas convocadas para vir à CPI. Eu espero de não precisar utilizar. Vivemos num país democrático que as pessoas devem satisfações à sociedade, principalmente uma sociedade que paga pelo serviço, que é a telefonia. Nós esperamos que isso ocorra dentro de uma normalidade. Se não ocorrer, usaremos as prerrogativas legais que compete à Comissão Parlamentar de Inquérito. Começou às 10 da manhã e vai até às 8 da noite a solenidade do Conselho Regional de Corretores de Imóveis aqui na Assembleia. É no auditório Franco Montoro. A iniciativa é do deputado Caio França, do PSB. E vai até a 1 da tarde o encontro que discute a situação de alunos e professores da USP Leste. É no plenário Dom Pedro I e a coordenação é do deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Vamos saber agora da previsão do tempo. Tarde de muito sol, nada de chuva para a região metropolitana de São Paulo hoje. A máxima prevista é de 26 graus. Em Campinas, tempo bom, máxima de 25 graus. Em São José dos Campos, sol aparece entre nuvens. A temperatura se eleva, a máxima chega aos 28 graus. Em Sorocaba, uma segunda-feira de sol, a máxima é de 25 graus. Em Ribeirão Preto, sol também brilha forte, a máxima chega aos 28 graus. Você vai ver a seguir, deputados Wellington Moura, do PRB, e Hélio Nishimoto, do PSDB, foram eleitos presidente e vice da Comissão de Assuntos Desportivos da Assembleia. Você vai ver depois do intervalo. A Comissão de Assuntos Desportivos definiu os nomes do presidente e do vice. Wellington Moura, PRB, e Hélio Nishimoto, do PSDB, vão comandar os trabalhos nos próximos 2 anos. A comissão opina sobre proposições e assuntos de esporte e recreação. Eleito por unanimidade, o deputado Wellington Moura, do PRB, disse que espera dar atenção a todas as modalidades esportivas sem distinção. A gente pretende nessa legislatura fazer com que o esporte cresça aqui em São Paulo. A gente deseja, mais do que tudo, fazer com que não só o futebol, como todas as áreas, precisa-se o esporte aumentar, precisa-se o esporte desenvolver. E a gente pretende, então, fazer com que, através desses 2 anos de mandato aí na Comissão Desportiva, fazer com que, através dos deputados, através dos projetos que eles possam levar até a gente possa fazer um bom trabalho. A comissão irá se reunir inicialmente às quartas-feiras, às 2h30 da tarde. O vice-presidente, também eleito por unanimidade, deputado Hélio Nishimoto, do PSDB, disse que espera colocar sua experiência na área esportiva a serviço da comissão. Quero contribuir um pouco mais do que já fiz durante outros anos para que o esporte no estado de São Paulo ele cresça, ele dê oportunidades para as nossas vidas, né? Tanto de crianças como de jovens, adultos e idosos. E o esporte é um grande meio, um grande instrumento para a gente promover as pessoas nas suas várias modalidades e atividades físicas. Então eu quero, de uma forma mais efetiva, contribuir através desse trabalho da Comissão da Assembleia para que a atividade física, esporte, seja mais difundida e bem melhor, talvez conduzido no estado de São Paulo. O Ministério da Educação abriu hoje as inscrições para a edição do meio do ano do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Os alunos interessados têm até o fim da noite da próxima quarta-feira para fazer as inscrições. O SISU é um processo seletivo que usa as notas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, para selecionar estudantes para universidades federais e institutos tecnológicos de ensino superior. Bom, ao todo, estão disponíveis 55.600 vagas. As inscrições só podem ser feitas pelo site oficial
do SISU. Anote aí, é o sisu.mec.gov.br. Começa às 8 da noite no plenário Juscelino Kubitschek a sessão solene que vai prestar homenagem ao dia 10 de junho, Dia de Portugal. A solicitação é do presidente Fernando Capês, do PSDB. E você pode assistir ao vivo pelo portal da Assembleia na internet. O inverno no Brasil começa no dia 21 de junho, daqui a 13 dias. E nesta época do ano, as doações de sangue costumam cair em até 30%. Os hemocentros vão fazer a campanha Inverno Vermelho para incentivar as doações. Todos os anos, no mês de junho e julho, as doações de sangue caem muito. É um mês de férias, de viagens e de frio também. E pensando nisso, existe uma campanha que chama Junho Vermelho. Eu estou aqui com o Dr. Dante, ele que é coordenador do Hemocentro aqui da Santa Casa, de São Paulo. Doutor, qual que é a importância da doação de sangue? Bom, o sangue serve para tratar algumas situações em alguns pacientes. Ele serve como tratamento de apoio em algumas situações e, às vezes, serve como tratamento. Em hemorragias importantes, você precisa repor isto. Então, diferentes situações médicas necessitam de sangue como medida terapêutica. Então, obviamente, o sangue ainda não é produzido de maneira artificial, então a importância da doação é que alguém precisa ir a um serviço, estender o braço e doar sangue. Quem que pode doar? Eu costumo dizer, via de regra, que todas as pessoas em boas condições de saúde são possíveis candidatos à doação de sangue. Essas pessoas devem se dirigir aos serviços de transfusão, serviços de hemoterapia, e lá vão passar por uma triagem clínica, epidemiológica e laboratorial, para saber se de fato eles estão aptos a doar. Dói, doutor, doar sangue? Eu acho que não, dói a picadinha de agulha. Eu acho que isso não dá para dizer que não tem, você não sinta a picada da agulha, mas é uma coisa absolutamente razoável e suportável frente ao ato altruísta que você está executando. Você está doando uma parte do seu sangue para alguém que você não conhece e que vai precisar disso no tratamento médico. Então, isso é muito mais compensador do que a picadinha que dói um pouquinho só. Uma doação de sangue pode ajudar no tratamento de quantas pessoas? Uma doação de sangue total pode ajudar no tratamento de 3 situações distintas. Doutor, e como que seria uma conscientização, principalmente para o povo brasileiro que não tem esse costume de doar sangue? O que recado o senhor daria para as pessoas de casa? Mais do que uma situação circunstancial de uma época do ano, por exemplo, frio, época de viagem, as pessoas deveriam ter a consciência da importância da doação de sangue. Alguém vai precisar de transfusão. Então, se eu tiver a consciência de que eu vou doar 1 ou 2 vezes por ano, independente se eu tiver um amigo, se estiver existindo uma campanha, isso é o mais importante, a cultura e a conscientização da importância da doação de sangue. E vamos saber como fica a previsão do tempo agora à tarde em mais cidades do interior e também do litoral do estado. Em Santos, sol e calor, a máxima chega aos 32 graus. Em São José do Rio Preto, previsão de tempo parcialmente nublado, a máxima é de 28 graus. Tarde com sol entre nuvens em Mogi das Cruzes, a máxima chega aos 27 graus. Em Piracicaba, tempo nublado, temperatura em elevação, a máxima não passa dos 25 graus. Você vai ver a seguir, a Frente Parlamentar em Defesa da Petrobras já tem apoio de 13 partidos aqui na Assembleia. E a Avenida Paulista é tomada por milhões de vozes contra o preconceito e a discriminação. Voltamos já já. Lançada aqui na Assembleia Legislativa a Frente Parlamentar em Defesa da Petrobras. A frente, proposta pela bancada do PCdoB, já tem a adesão de 35 deputados de 13 partidos. A frente será presidida pela deputada Alice Brandão, do PCdoB. Apoiadora das ações institucionais de combate à corrupção na empresa, ela ressaltou a importância de estabelecer ações e políticas que resguardem o emprego dos trabalhadores. Quem errou vai ter que pagar. Né? A justiça está aí para isso, a polícia está aí para dar o seu papel, o Ministério Público. Agora, nós, enquanto cidadãos, que antes de sermos parlamentares somos cidadãos, entendemos que nós temos que separar as coisas. E é por isso que essa frente parlamentar está sendo lançada hoje. Para o presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Petrobras no Congresso Nacional, deputado federal Davidson Magalhães, do PCdoB, propostas como o fim do regime de partilha podem expor a empresa ao controle de multinacionais.
A Petrobras é importante, representa 10% do PIB brasileiro, 17% dos investimentos e tem dado resultados extremamente favoráveis. São 5 bilhões de reais no primeiro trimestre de lucro, 800 mil barris dia sendo extraídos do pré-sal, portanto um recorde de produção, um recorde de produtividade, saiu de 14 dólares o barril no custo de extração para 9 dólares o barril, portanto é uma empresa altamente viável e esse enfraquecimento visa a abertura do mercado brasileiro para o controle das multinacionais. Por isso, cabe a necessidade e é importante que se espalhe pelo Brasil essas frentes parlamentares em defesa da Petrobras para que efetivamente o petróleo seja brasileiro. Defender a Petrobras, nesse momento, é importante e é defender o Brasil. O sistema ele conta com uma cláusula fantástica, na nossa opinião, que é a cláusula de conteúdo local, que obriga a que haja contratação de serviços e produtos nacionais, a fim de alavancar a produção nacional junto com essa produção do petróleo, para que não aconteça com o que acontece com outros países, em que, por exemplo, tudo é contratado de fora, as empresas internacionais entram no país e elas atuam de modo absolutamente desconectado com a realidade social e com a realidade ambiental daquele país. O sistema atual de partilha, ele visa diretamente evitar isso, de modo que aconteça uma integração, de modo que aconteça uma interseção melhor entre os interesses e as necessidades, os interesses nacionais do país, dos interesses soberanos do Brasil. Desde março de 2014, a Petrobras é alvo de investigação de supostos casos de corrupção pela Polícia Federal por meio da Operação Lava Jato, que investiga 39 réus e 23 empresas. A participação do setor de petróleo e gás no Brasil é de cerca de 13% do PIB nacional. Começa hoje, às 8 da noite, a exposição de 30 painéis intitulada Os Construtores do Brasil. É no Hall Monumental da Assembleia e a solicitação foi feita pelo presidente Fernando Capês, do PSDB. Mais de 1.300.000 carros que deixaram a cidade neste feriadão de Corpus Christi já voltaram a São Paulo. Agora, a boa notícia é que o número de mortes nas estradas paulistas caiu 37% em relação ao mesmo feriado do ano passado. Quem tem agora as informações ao vivo é a repórter Viviane Cesarino. Olá, Viviane, boa tarde para você. Qual o motivo desta queda? Sérgio, uma ótima tarde para você, uma ótima tarde para todo mundo. De acordo com a Polícia Rodoviária aqui do estado de São Paulo, a explicação para a redução do número de mortes nas estradas nesse feriado é o aumento do efetivo, que foi de quase 23%, ou seja, o número de policiais, de homens ali na fiscalização dos quase 22 mil quilômetros de estradas do estado de São Paulo foi quase 23% maior. Bom, no feriado desse ano, então, foram 26 mortes registradas contra 41 no mesmo período do ano passado. E, mais uma vez, algumas dessas mortes estão relacionadas àquela mistura perigosa que a gente sempre fala, que é o álcool e a direção. Foram presos em flagrante 46 motoristas por embriaguez e 3 deles tinham se envolvido nesses acidentes fatais que eu comentei agora há pouco. E durante o patrulhamento, os policiais também apreenderam 447 veículos com irregularidades. Nós estamos aqui na sede da Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes. E por aqui passaram quase 261 mil veículos sentido litoral. Ontem teve uma grande operação subida que foi implantada e a maioria desses veículos já retornou à capital. Agora, ali no sentido direito da tela, daquela imagem que a gente vê, é a pista que faz essa subida. Os veículos estão subindo aqui sentido a capital e a gente pode ver que o movimento é bem tranquilo, é bem ali no começo da serra. Apesar disso, teve uma morte a mais aqui nesse trecho, nesse sistema todo, a mais do que o ano passado. Olha só, em 2015, foram 39 acidentes, 20 feridos e 2 mortes. Em 2014, 56 acidentes, 17 feridos e apenas uma morte. A gente volta com você, Sérgio. Ok, Viviane, obrigado. E tomara que cada ano, diminua mais ainda os acidentes com morte na vinda do litoral para São Paulo. E a polícia fala em 2 milhões, os organizadores falam em 5 milhões
Números à parte, a verdade é que a região da Avenida Paulista foi tomada por uma multidão que participou da 19ª Parada do Orgulho LGBT. A SISU da Avenida Paulista, o centro financeiro da cidade, deu lugar a uma festa colorida, cheia de alegria. E principalmente uma prova de que as diferenças sexuais podem sim conviver juntas com respeito e dignidade. Nós estamos chamando a atenção para que nós queremos viver em paz. Né? Um é negro, o outro é cristão, o outro é evangélico, o outro é homossexual, mas cada um está na sua vida privada cuidando dos seus interesses. Mas na vida pública todo mundo é cidadão. São Paulo é terra da diversidade. Nós estamos falando aqui de valores fundamentais, a liberdade, o direito, a diversidade, a inclusão, a igualdade, e por isso contem sempre com o nosso Estado, que é terra cosmopolita e da diversidade. A 19ª Parada Gay de São Paulo começou ao meio-dia. Ao todo, 18 trios elétricos e milhares de pessoas lotaram a Avenida Paulista. As cores do arco-íris estavam por todos os lados. Homens em saltos altíssimos, fantasias extravagantes e nada convencionais. Preparado, eu quero curtir, eu quero ser feliz. É uma festa pra gente confraternizar, né? Brincar um pouco, sair do armário. É não esquecer que a parada, ela não é um carnaval fora de época, ela tem um propósito e que a gente não esqueça disso, que a gente está atrás dos nossos direitos, nós homossexuais. A gente está mostrando os nossos trabalhos e nós queremos respeito, a gente quer um lugar ao sol. O Brasil tem cerca de 22 milhões de homossexuais, 10% da população. Só em São Paulo vivem 40% dos gays brasileiros. Boa parte desse público tem renda mensal alta, são empresários, têm nível superior, gostam de gastar e consumir bastante. Por trás disso aqui, eu trabalho em empresas, né? E levo a vida normal, entendeu? E assim, eu acho que tem momento para tudo. Muita gente veio só para assistir o evento, sem preconceito nem qualquer outro tipo de discriminação. Acho que tem que ter respeito, tanto da minha parte, quanto com eles, quanto deles para mim. Contanto que haja respeito, tudo legal. A festa e a alegria dos participantes deste ano vieram com o tema Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, respeitem-me, para reforçar a autoestima de gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transgêneros e transexuais, frente a um grande movimento conservador que vem crescendo no país nos últimos anos. Muito bom conseguir firmar esses laços com o poder público, né, e ter o poder público à disposição da comunidade LGBT. Né? Nós não queremos privilégios, mas queremos direitos iguais. A última parada gay movimentou cerca de 200 milhões de reais, número que só perde para o Salão do Automóvel, com 270, e a Fórmula 1, com 240 milhões. Da Avenida Paulista, a parada desce a Rua da Consolação, onde chega ao seu destino final. Saber agora da previsão do tempo em mais cidades do interior paulista. Em Franca, o sol aparece entre nuvens, a máxima é de 24 graus. Em Bauru, tarde com tempo nublado e temperatura em elevação, a máxima é de 26 graus. Em Limeira, uma segunda-feira com tempo encoberto. Os termômetros marcam 27 graus. Em Marília, tempo bom com temperatura em elevação, a máxima chega aos 27 graus. O Jornal da Assembleia de hoje termina aqui. Parabéns à cidade de Arujá, que completa hoje 56 anos de fundação. A partir das 2h30 da tarde, lembrando a você que a TV Assembleia transmite ao vivo os trabalhos parlamentares no plenário Juscelino Kubitschek. Você também pode acompanhar online pelo portal da Assembleia, no www.al.sp.gov.br. Nós voltamos amanhã, a partir do meio-dia. Uma ótima tarde para você.